CCJ. 4-3. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o projeto da deputada Lucinha é importante. Eu tenho defendido uma posição sempre aqui no plenário dessa casa de que a gente deve restringir todo tipo de propaganda que leve, que estimule o consumo de drogas. Drogas em geral, né? Sejam drogas lícitas, sejam fármacos. E o projeto da deputada Lucinha vai nesse sentido. Ele tem algumas questões que achava que tinham que ser bem arredondadas. A primeira é que achei ele um pouco abrangente demais quando ele define empresas que fabriquem, distribuam ou comercializem. Porque comercializar, um supermercado pode comercializar. Isso havia sido resolvido no parecer inicial da CCJ. Nós vamos votar o parecer e vamos aprová-lo. Tinha uma polêmica também se essa restrição deveria ser só para eventos estudantis de menores de 18 anos ou para todos os eventos estudantis. Eu entendo que os eventos estudantis de menores de 18 anos já são proibidos por lei de terem qualquer tipo de associação à bebida alcoólica. Então, restringir o projeto a essa faixa etária é, na verdade, matar o projeto. É fazer com que o projeto não tenha nenhum efeito prático. E o terceiro era com relação às penalidades, que o projeto chegava a imaginar de que uma empresa que financiasse um evento estudantil podia ter seu registro cassado. A CCJ também tinha no seu primeiro parecer corrigido isso, estabelecido uma penalidade pecuniária de 10 vezes a multa inicial para quem reincindisse. Me pareceu o mais equilibrado. Eu não consegui entender como é que ficou o parecer final da CCJ às emendas. O parecer que eu fiz foi todo retomando o parecer inicial da CCJ ao projeto. Então, eu fiz um parecer contrário às emendas 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16. Favorável... Vamos voltar de novo, por favor. 1, 3, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16. Favorável com subemenda as emendas 4 e 5 e aglutinando as emendas 2 e 14 também com subemenda. Então fica o seguinte texto. Aglutinando as emendas 2 e 14. A emenda do presente projeto fica: dispõe sobre a proibição de patrocínio de eventos estudantis por empresas que fabriquem ou distribuam bebida alcoólica no território do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Eu excluo da emenda empresas que comercializem bebidas alcoólicas. Essa emenda será acatada pelo parecer da CCJ. É porque eu não consegui entender o parecer da CCJ. Vou ler agora as outras subemendas. Subemenda a emenda 5. O artigo 1º fica com a seguinte redação: fica proibido o patrocínio de eventos estudantis por empresas que fabriquem ou distribuam bebida alcoólica no território do Estado do Rio de Janeiro. Entende-se por evento estudantil qualquer reunião que envolva confraternização de estudantes, inclusive festas realizadas dentro ou fora das instituições de ensino. Presidente, atenção, eu não mantenho o corte etário. Para mim são todos eventos estudantis. E subemenda a emenda 4, para que o artigo 2º fica com a seguinte redação: as infrações às normas desta lei sujeitam as empresas infratoras, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, a multa no valor de 500 UFIR. Em caso de reincidência, a multa de que trata o caput deste artigo será majorada em até 10 vezes. Esse é o parecer do relator da Comissão de Educação. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, designando a relatoria para o deputado Chicão Bulhões. Chico Bulhões. Presidente, eu queria fazer uma sugestão.
aqui também no meu parecer, porque tem uma tecnicalidade importante que foram apresentadas nas emendas 16 da deputada Zeidan e 13 da deputada Dani, que diferencia. Por último, somente agora, Márcio Gualberto. Anuncio. Para a declaração de voto, senhor presidente. Declarar voto ao projeto de lei número 3.480/2017, de minha autoria. Agradecer aqui o apoio de todos os deputados. É um projeto que visa garantir mais direitos aos usuários da saúde, direitos no sentido de ter clareza sobre o seu quadro clínico, sobre os procedimentos que vão sendo adotados, para ter acesso ao prontuário, para ter acesso ao conjunto de informações que dizem respeito ao seu tratamento. Agradeço ao apoio de todos os deputados e deputadas, especialmente no momento onde a gente se depara com tantas questões no campo da saúde, em especial da saúde mental. Aprovar um projeto que garante esses direitos aos usuários e seus familiares é fundamental para o respeito à política de saúde pública, que entenda a dignidade do usuário e seus direitos como um todo. Obrigado. Presidência chama os trabalhos à ordem. Não, senhor presidente, só para justificar a ausência do deputado Tutuca, que se encontra em Brasília, buscando recursos para a região sul-fluminense, principalmente pelas questões das chuvaradas no final de semana. Obrigado, senhor presidente. Presidente chama os trabalhos à ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Flávio Serafini. Só destacar o resultado hoje que saiu da Justiça, decisão favorável ao estabelecimento da central de vagas no Degase. Gostaria de parabenizar a Defensoria Pública, na figura do seu defensor Rodrigo Azambuja, o Ministério Público, na figura da sua promotora Janaína, a OAB, na figura da Margarida, que estão acompanhando esse processo, lutando. A gente quer que o sistema socioeducativo tenha condições de funcionamento para garantir os direitos, a ressocialização dos adolescentes, para garantir as condições de trabalho dos seus profissionais, que têm que administrar unidades superlotadas, sem garantir atividades para os adolescentes que lá estão. E agora cabe ao governo Witzel administrar esse sistema, dando condições para o seu funcionamento. Tem um mês para a implementação, para o início da implementação da central de vagas. Essa decisão judicial saiu agora há poucas horas e a gente está satisfeito, esperando que o governo tenha capacidade de fazer com que o sistema socioeducativo funcione em condições dignas, enfrentando a lógica do superencarceramento e fazendo com que as medidas de internação realmente sejam capazes de cumprir o papel de buscar reconstituir direitos e sociabilidade para esses adolescentes que estão em conflito com a lei. Então, parabenizar o Ministério Público, a Defensoria, a OAB e todos e todas que tiveram e continuam lutando por melhorias nas condições de funcionamento do sistema socioeducativo. Deputado Chico Bulhões. Pela ordem, só para o seu projeto, presidente, porque eu gostaria de tentar entender como é que ele acabou ficando, antes da gente fazer qualquer votação, porque era um projeto complicado, ainda mais no Rio de Janeiro, que nós temos muitas festas com fogos, inclusive a maior queima de fogos no Réveillon, em diversos eventos, e nós incluíamos... Próximo orador inscrito, o deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais deputados, eu não ia fazer uso da palavra nesse debate, porque a gente acha que as medalhas são um assunto de menor importância. Por isso, a deputada Dani declarou o voto, colocou as razões que a gente vota contrário. A bancada do PSOL não tem nada pessoal contra o secretário ou homenageado. Nós temos algumas divergências políticas com medidas que ele tomou à frente da pasta, ou pelo menos que passaram por ele, como a tentativa de estabelecer lista tríplice para as universidades, a tentativa de se controlar a política de comunicação das universidades estaduais, mas votamos contra principalmente porque nos parece um mau costume a autobajulação que a base do governo, especialmente os deputados do PSL, gostam de fazer com seus governantes. Essa semana saiu publicado o presidente Jair Bolsonaro, não satisfeito em colocar a família toda
para viver da política, agora não para de condecorá-los. Qual é o sentido disso? A gente não consegue saber. É uma lógica realmente de uma visão política muito apequenada que tomou conta do nosso país. Mas eu me inscrevi para rebater a afirmação de que o PSOL teria relações com criminosos, com grupos criminosos. Já informei aos deputados do PSL que todas as vezes que vierem aqui divulgar essa mentira, eu vou responder. Primeiro, esclarecer. Eles fazem referência a uma foto que o deputado Marcelo Freixo tirou visitando o AfroReg, uma organização não governamental que estimula a ressocialização. Pessoas que cumpriram penas, que responderam a processos, que foram presas e que estão buscando ser ressocializadas, ter emprego formal, abandonar a prática de crimes. O deputado Marcelo Freixo visitou essa ONG, tinha lá pessoas que haviam praticado crimes, que haviam cumprido suas penas, e foi tirada uma foto lá nessa ONG. Assim como tem muitos evangélicos aqui, que muitas igrejas tentam também cumprir um papel de ressocialização, de reconstrução de vidas de pessoas que praticaram crimes. Isso é algo louvável. Pessoas que tentam fazer com que outras que praticaram crimes consigam reencontrar um rumo para a sua vida. Essa foto, os deputados do PSL, de forma caluniosa, querem trazer para cá para o debate, dizendo que o PSOL teria relação com criminosos perigosos. Não, não tem. Ex-criminosos que pagaram suas penas. Um deputado do PSOL visitou uma ONG que tenta ressocializá-los. É importante rebater veementemente essa mentira. Senão, daqui a pouco, deputados aqui que são pastores, que tentam também cumprir esse papel, vão ficar inibidos, com medo de tentarem buscar com que pessoas tenham a possibilidade de reconstruir suas vidas. Agora, quem deve explicação para a população do Estado do Rio de Janeiro é o senador, ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, que abrigou no seu gabinete durante 11 anos familiares de um miliciano foragido, acusado de compor um grupo de extermínio que teria envolvimento com o assassinato de Marielle Franco. Isso eu nunca ouvi. Nenhum do deputado do PSL vinha aqui falar sobre isso. Talvez seja porque a ministra Damares Alves está cortando o dinheiro para proteção às testemunhas de crimes no estado do Rio de Janeiro. Isso é criminoso. Isso é colocar em risco pessoas que contribuem para que crimes sejam desvendados no estado do Rio de Janeiro. Eu quero saber qual é a posição da bancada do PSL sobre isso. Apoiam que testemunhas, pessoas que fazem parte de programas de proteção a testemunhas, porque ajudaram a polícia a elucidar crimes, fiquem sem recursos? Uma parte. Isso é lamentável. É lamentável que o nível do debate seja trazido para cá, para esse plenário, dessa forma. Da mentira, da distorção, da tentativa de criar confusão com informações que são públicas. Deputada Renata Souza. Deputado, só um momento. Muito obrigada. A gente tem que se ater à matéria. Se os Por favor, senhores, deputado se os Alexandre, senhores e as senhoras deputado querem Alexandre, debater Vossa outro Excelência assunto, não preside. se Vossa inscreve. Excelência dá licença. Deputado Alexandre Freitas. Vossa Excelência, Olha no só, mínimo, deveria ter ele também... não, o senhor não pediu a parte ao deputado Flávio Serafim, que Não está te com a dei, palavra. não te dei a parte, aprenda a respeitar o regimento. O mesmo direito que os outros tiveram de falar saindo da pauta, eu vou dar ao deputado Flávio Serafim. O republicanismo do deputado Alexandre Freitas acaba quando param de falar os deputados com quem ele concorda. Deputada Renata Exatamente. Souza. Já sugeri ao Alexandre Freitas que entre para o PSL e assim faça normal a base do governo completa aqui dentro dessa casa. E é importante, senhor deputado, trazer à tona também que muitas vezes somos acusados aqui de não cumprir acordos que fizemos na liderança, enfim, coisas que no praticar do cotidiano aqui dentro da Alerj, e por sinal, falando de práticas aqui dentro da Alerj, é muito importante a gente mensurar as palavras que são utilizadas aqui. Não só essa tentativa de criminalização da nossa atividade parlamentar, uma atividade que temos a obrigação e a atribuição de fazermos enquanto parlamentares que fiscalizam o poder
executivo, ou seja, fiscaliza o governador, porque essa é a nossa responsabilidade e é a nossa obrigação. Então, quando um deputado do PSL fala aí que eu tentei ludibriar a ONU e a OEA porque apresentei um informe para a ONU e para a OEA dizendo sobre a utilização de helicópteros como plataforma de tiro na segurança pública do Rio de Janeiro, eu não posso fazer. Eu não posso fazer o meu papel enquanto deputada. Ou seja, questionam, falam que eu estou ludibriando, faltando com a verdade, o que é absurdo, né? Quem falta com a verdade, muitas vezes, é o próprio governador que disse que estuda em Harvard. Perguntei para o Ferreirinha também se era amigo, se era colega, se encontrou no corredor, que não estuda. Então, se mente sobre um detalhe da sua formação, imagine aquilo que não é dito. Então, trazer aqui, senhor presidente, nessa discussão de medalhas, que o fato de ter a bancada, principalmente a bancada do PSL e alguns deputados em específicos, que está homenageando todo o governo sem trabalhos concretos, porque a gente ainda não viu qual é a política pública, por exemplo, na área da educação, que tem 20 mil pessoas. Eu vou concluir, senhor presidente, um momentinho, por favor. Já são 5 horas. São 20 mil alunos sem matrículas nas escolas. Cadê? É essa a resposta que eu quero, por exemplo, do secretário. Eu preciso saber, senhor presidente, qual é a política pública de segurança, para além de mirar e atirar na cabecinha de helicópteros. Eu preciso saber. Essa é a minha obrigação enquanto deputada, que tenho autonomia para fazer isso. Muito obrigada, senhor presidente. Está concluído, deputado. Deputada Renata Souza, presidente. Então, eu concluo fazendo um chamado, que a gente não abaixe o nível das discussões do plenário, com essas acusações levianas, com essas distorções, toda vez que tiver uma divergência. E reafirmo a posição da bancada do PSOL. Nós somos contra, achamos constrangedor ficar homenageando governantes que estão em pleno exercício do seu mandato. Achamos que isso nos cria esse constrangimento. Então, sempre que isso for feito, já é uma inclinação para que a gente tenda a votar contrário, evidentemente destacando as divergências que temos com esses governantes. Deputado. Agora, se toda vez que isso acontecer, virar aqui esse pandemônio, só perde o parlamento, só perde a população do estado do Rio de Janeiro, que paga salários altos, que paga muito para que os deputados estejam aqui. Concluiu. Então, é isso, senhor presidente. Obrigado, e que a gente não tenha mais nessa Assembleia homenagens a milicianos, a membros do grupo de extermínio, como foi feito aqui pelo deputado Flávio Bolsonaro. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor já que eu fui presidente, citado. não tem questão de ordem. Não. Senhor O presidente, tempo regimental já esgotou. senhor Calma, presidente, eu fui calma. citado nominalmente. Há sobre a mesa, Estou aplicando o há regimento. sobre a mesa o pedido de prorrogação da sessão por 60 minutos. Senhor presidente, aqui- eu fui citado nominalmente, o regimento me garante o uso da palavra. Eu tenho que falar aqui. Senão, então não vou encerrar a sessão. Chico, presidente. Porque o tempo... Parabenizar a deputada Marta Rocha pela importante iniciativa, saudar aqui a presença dos funcionários da Santa Cabrini, porque já vimos muitos servidores aprovados aqui nessa batalha e vencemos praticamente todas, conseguindo que fossem convocados. É fundamental, é direito de vocês. Talvez seja o órgão atualmente com a maior distorção na sua composição, no sentido do maior número de comissionados em detrimento do número de concursados, e é uma área estratégica num estado que coleciona altos índices de reincidência. O papel de vocês é um papel nobre, importante para o estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns, que sejam convocados e exerçam um bom trabalho fundamental para o estado do Rio de Janeiro. Anuncio. Indicação legislativa de autoria do deputado Coronel Salema, que solicita o senhor governador do estado do Rio de Janeiro. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Senhor presidente, a bancada do PSOL encaminha o voto favorável ao projeto e destaca que Não, esse o pedido senhor de tá verificação... O senhor vai querer cortar a palavra antes de eu falar? Não, eu quero ouvir o senhor falar Tô sim, dentro- como vai encaminhar. Estou dentro do meu tempo. Encaminha sim ou não? Estou dentro do meu tempo. E destaca que esse pedido de verificação
é para que não se vote um projeto que estabelece que as faltas dos deputados Sim têm ou que não? ir para a pauta. Já falei, a bancada do PSOL vai Então, votar favorável já e concluiu está a fala, completa no plenário para garantir quórum, porque nós queremos votar todas as matérias e queremos que nessa casa haja mais transparência e esteja no painel disponível na internet as faltas e ausências de todos os deputados e deputadas. Eu não duvido que os ataques que foram deferidos ao PSOL já tenham sido deferidos intencionalmente para que se abrisse uma discussão no plenário e facilitasse o esvaziamento. É só ver, dos deputados que nos atacaram, nenhum deles permanece em plenário. Pelo PSD, senhor presidente. Pelo PSD, rapidamente, orientar sim a matéria, mas dizer que eu não tenho uma falta. Não tenho uma falta. Não tenho o menor problema se o deputado Eliomar, e eu tenho moral para dizer isso. Seja para as 3 emendas? Alana, você prefere que seja para as 3 emendas? Acabou, 18 horas. Alana, você prefere que seja para as 3 emendas? Há sobre a mesa o seguinte requerimento. Na forma regimental, a prorrogação da presente sessão por 30 minutos para a conclusão da pauta. Em votação. Os senhores que aprovam. Verificação. Verificação. Senhor presidente, Vossa Excelência, esperar o processo de votação do meu relatório. Não, está 7 minutos adiantado. O deputado Ferreirinha já esclareceu. 7 minutos O que adiantado, vale é o que presidente. está ali, gente. Não, Aí- são 7 minutos adiantado, que vale o horário de Brasília. Não, o que é vale é tá o em horário qualquer- que está ali no Presidente. painel. Então, Presidente. peraí, Renan, não vou, O que vale é um horário errado, 7 não minutos. vou discutir isso. O que vale é o que está ali naquele painel. Presidente, vamos botar a faixa Senão, de circo logo na senão, frente da como que a casa gente e vai vamos fazer? anunciar logo Como o que a show gente de vai terça fazer? aqui. Não, show, presidente, senhor. um apelo ao bom Termina de senso. Não colher dou a o parecer, palavra a senhor Senhor ninguém. presidente, A ninguém. Antes de Um colocar apelo o ao bom microfone. senso, senhor presidente. A gente Eu está no vou- meio da evocação de um relatório. Corta a palavra do plenário, por favor. Corta o plenário, por favor. Aqui, não, o horário, você não sabe o horário. Eu não sou deputado federal, nem o senhor. Pedisse antes. Não é na hora para criar um tumulto. Não vou permitir isso. Não vou permitir. O que vale que está ali, tudo que é tumultuar, não vai tumultuar. Acabou. Verificação de quórum, está aberto o plenário, o painel para votação. Encaminhar, senhor presidente. Verificação de quórum qual é? No da Lama? Para encaminhar, senhor presidente. É verificação de quórum na Lama? Já caiu o quórum? É na prorrogação. Ah, nova prorrogação. Para encaminhar o deputado Flávio Serafini pelo PSOL. Senhor presidente, a bancada do PSOL segue inteira presente aqui no plenário, votando todas as matérias, enfrentando todos os assuntos e vai votar favorável a essa prorrogação para que a gente possa concluir a apreciação das matérias. Não é possível que a gente enfrente senhor encaminhou. Olha só, Tá encaminhado. eu tenho tempo de 1 minuto. Não, 1 minuto Eu para tenho tempo encaminhar. de 1 minuto, Não é tô para encaminhando. ficar. É por Tô isso que chegou encaminhando. nesse ponto da Faz sessão parte hoje. do argumento. A sessão hoje Não, a chegou sessão nesse não ponto foi, não. por Não isso. foi, não. Por Que isso. ponto? Porque Que ponto? todo mundo Que foi ponto? falando para Que ponto? depois argumentarem que ponto? teve Que manobra, ponto? que teve isso, aquilo Deputado outro. Chico Machado, Vossa Eu não Excelência, vou, eu vou cortar a deputado palavra do Vossa senhor. Excel- Chico Machado, O senhor Vossa encaminha Excelência, sim ou não. Vossa Excelência, O senhor não pode fazer Vossa daqui Excelência tem um razão. palanque todo momento. Não vou permitir mais isso em nenhuma parte. Isso aqui Sim, é o o senhor parlamento. Isso aqui é o parlamento. Então Vossa é por Excelência isso. não quer debate depois, político. Não. Se Vossa Excelência Corta não a quer palavra, por favor. Eu quero dizer aqui, depois não se vota a pauta, é por causa dessas coisas. Aí cria um mal-estar para todo mundo, dizendo que alguém aqui tem medo de enfrentar qualquer que seja o assunto. Eu sou deputado que não tenho medo de enfrentar assunto nenhum. Encaminhou, o senhor já encaminhou? Já. Então eu vou dar 10 segundos para o senhor encaminhar. Pode abrir o microfone, por favor. Bancada do pessoal vota presente, favorável e contra o autoritarismo. Tá bom. Autoritarismo que eu tive que ter, porque senão não terminava a sessão. Encaminhamento. Causada por um debate inócuo. Encaminhamento do novo, senhor presidente. Encaminhamento do novo, por favor. O novo vive no fuso horário de Brasília e entende que ele deveria ser aplicado. Mas já que vamos aplicar o fuso horário da Alerj, eu vou caminhar o voto sim, para que a gente mantenha essa sessão funcionando. E eu acho que o que a gente está feito aqui não está no Jubi. Obrigado, senhor Deputado, Encaminhamento para encaminhar
Não existe pedido de verificação por uma sessão que já caiu a verificação. Se Vossa Excelência quiser, encerra a sessão. Ou, o que seria de bom senso, deixa eu concluir o parecer e encerra depois. Deputado Luiz Paulo. A bem da verdade, senhor presidente. É para encaminhar? Não. Sim, é para encaminhar. Não, eu sou líder a palavra... do PSDB. Não fui destituído ainda. Posso até que... Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Boa tarde a todos e todas. Acho que a gente vive um momento muito importante nesse país e, vez por outra, a gravidade do que está acontecendo no nosso país se expressa nesse plenário. O Brasil, na última eleição, elegeu um presidente de extrema-direita, com muitas pautas das quais eu tenho profundo desacordo, mas foi a escolha da maioria da população. Mas escolher um presidente não significa dar a ninguém carta branca para atropelar as instituições, a Constituição e a nossa frágil democracia no país. A gente tem assistido o presidente compartilhar posições, estimular embates que só enfraquecem a nossa democracia. Eu não acho que um presidente da República não possa apoiar e convocar um ato. Acho que é legítimo. Mas um ato contra quê? Ou a favor de quê? Um ato contra todas as instituições? Por quê? Acho legítimo o presidente questionar o Congresso, mas por quê? Por que o presidente está questionando o Congresso? O que o Congresso aprovou ou não aprovou que o presidente discorda? Tem que fazer o debate sobre os rumos do país. Não pode ficar numa teoria da conspiração, o presidente compartilhar um vídeo de um pastor que diz que ele é um enviado de Deus e, ao mesmo tempo, estimular um ato contra todas as instituições do país, sem dizer por quê. Qual o caminho quer levar? Quais são as propostas? Ele está incomodado porque o Congresso disse que o decreto que ele fez, autorizando que a população adquira fuzis, é um projeto inconstitucional? Essa é a divergência? É isso que ele acha que o Congresso está atrapalhando? É porque está havendo no Congresso uma discussão sobre a reforma da Previdência que ele mandou para lá, uma reforma da Previdência que vai empobrecer a população, que coloca o benefício de prestação continuada só para os 70 anos de idade, que acaba praticamente com a aposentadoria do trabalhador rural, fundamental para a garantia de vida digna para idosos de várias regiões do país e para cidades inteiras, cidades rurais, que só sobrevivem porque os seus trabalhadores agrícolas na velhice têm acesso à aposentadoria rural, que maltrata as mulheres e os professores nessa reforma da Previdência. É sobre isso que o presidente se posicione sobre isso, mas não faça uma afronta genérica a todas as instituições. Não compartilhe um vídeo, um texto que circula na internet, dizendo que se as instituições não forem derrotadas, o país é ingovernável, porque com isso ele está fragilizando ainda mais a nossa democracia. Essas afirmações genéricas, esses ataques sem pé nem cabeça, que buscam desviar o rumo dos debates, como a gente assistiu hoje aqui no plenário, a bancada do PSOL se posicionou contra uma medalha e começou a sofrer todo tipo de acusação para que não se enfrentasse os debates da ordem do dia, porque os deputados depois saíram do plenário, deixaram o quórum ser esvaziado, porque não queriam votar uma regra de transparência, para que deputados que faltem, isso esteja acessível no site da Assembleia Legislativa. Fizeram mais uma manobra diversionista, para que não se encarasse os debates e os conteúdos de frente. E isso tem acontecido permanentemente no país. Se o presidente Jair Bolsonaro tem uma pauta para o país, coloque em discussão essa pauta. Não faça ataques genéricos às instituições. As instituições democráticas no Brasil são péssimas, mas é o que temos. Ou a gente discute como aprimorá-las, ou qualquer medida no sentido de tentar fechá-las,
de tentar acuá-las é uma medida antidemocrática. É uma medida de enfraquecimento da nossa democracia. Nenhum presidente, nenhum governante, por mais que tenha recebido votos, pode fazer isso. E vamos falar a verdade, os votos de Jair Bolsonaro lhe deram maioria, mas não foram votos estrondosos. Lula tinha sido mais votado que ele, Dilma tinha sido mais votada que ele na primeira votação. Normal, presidentes que ganham as eleições têm mais da metade dos votos válidos. Foi o que ele teve. Isso não é a carta branca para passar por cima da Constituição, nem das nossas instituições. Se há debate, se há interesses escusos, que se jogue luz sobre esses interesses. Será que é o interesse da Taurus? Que o presidente há 2 anos atrás tirou uma foto segurando um fuzil, que agora o decreto dele legalizou, e depois de muita chiadeira ele reviu esse decreto e tem que rever o decreto por inteiro. Porque 5.000 munições para uma pessoa comum ter em casa não é número de colecionador, é número que vai multiplicar a violência quando essa munição for extraviada, quando essa munição for roubada ou quando essa pessoa resolver fazer mau uso dessa munição. A gente tem um desafio hoje no Brasil e aqui na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Não deixar nem que o diversionismo, nem que o autoritarismo enfraqueçam a democracia e a necessidade de debate na nossa sociedade. O Rio de Janeiro continua em crise, continua tendo milhares de alunos sem vaga para estudar, continua sem ter uma política de segurança capaz de garantir o direito à vida da população, continua sem ter uma diretriz de produção de ciência e tecnologia que nos aponte um caminho de desenvolvimento. Não podemos perder tempo com diversionismo, com autoritarismo, como tem acontecido aqui no nosso Estado e no nosso país. Encerrado o tempo regimental, anuncio aos senhores deputados e deputadas a sessão ordinária do dia 23 de maio de 2019. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 453